Vamos lá. Nossa união com Cristo, parte 2. Nós estamos aprendemos a doutrina muito importante para a nossa salvação e que evidencia ou mostra a importância que nós temos no corpo de Cristo, enfim, e também na nossa salvação e relacionamento, amizade com Deus. Essa doutrina começou a ser explicada pelo apóstolo Paulo no capítulo 6, devido a uma pergunta que surgiu, né? A pergunta foi no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? Ou seja, qual é a ideia dessa pergunta? Estamos estudando sobre a salvação pela dela, ou seja, você não tem que fazer nada para ser salvo, né? Você é salvo mediante a graça, né? Pela fé, mediante a fé pela graça, e é um ato de Deus na sua vida. E isso se tornou algo tão, vamos dizer assim, escandaloso, né? Vamos dizer dessa maneira, que poderia ter surgido na cabeça dos irmãos a seguinte pergunta: que diremos então? A gente pode continuar pecando à vontade, já que nós não estamos debaixo da lei, mas sim tem essa graça de Deus, então quer dizer que a gente pode pecar à vontade, nossa vida ela perde esse sentido de obediência, então não precisa obedecer mais. Enfim, qual é a resposta de tudo isso, né? O que diremos então diante de tudo isso? Qual é a nossa resposta cristã perante a doutrina da justificação, a qual estudamos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5? A resposta de apóstolo Paulo no versículo 2 diz assim: não, de forma alguma, ou seja, é impossível eu sendo salvo pela justificação, pela fé, eu acreditando na obra de Deus na minha vida e essa salvação sendo recebida pela graça de Deus, é impossível eu ter essa mentalidade, essa maneira de pensar. E daí surgiu a lógica que se eu sou salvo, eu estou como meu mestre, como ele morreu, eu também devo morrer para os meus pecados e sim ter uma nova vida com Cristo. A gente vai aprender o que significa morrer para o pecado, né? Que significa que o pecado não reina sobre nós, né? Não tem nada a ver com o desejo de pecar ou com luta pecaminosa, mas sim que o pecado não domina mais, não reina mais sobre mim. E pelo fato de você estar morto, como Cristo morreu e ressuscitado para uma nova vida, isso mostra a doutrina da nossa união com Cristo. Ou seja, tudo o que aconteceu com Cristo acontece com você também. Uma vez salvo pela graça, como Cristo morreu, você também deve ter uma morte para o pecado. Como Cristo ressuscitou, você também deve ter a ressurreição, ou seja, ter uma nova vida. E essa ideia de nova vida, né, já está permeada no Evangelho, principalmente naquela conversa com Nicodemos sobre nascer de novo, né, que é algo tão forte, a salvação é algo tão intrínseco que você tem uma nova vida, né, que você tem um novo sentimento, uma nova realidade, uma nova maneira de ver a vida. Você nasceu de novo. É uma nova vida em Cristo. Então, e aí, essa doutrina com Cristo, ou seja, a doutrina da nossa união com Cristo, nos ajuda muito com essa ideia sobre pecado, nos ajuda muito com a nossa luta contra o pecado. Então, versículos 5 e 6, né? Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, assim como Cristo morreu, né, e ressuscitou, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, a nossa velha humanidade também deve morrer como Cristo morreu. Alguém levantou a mão? Foi a Aline. É alguma Oi, pergunta? pastor, desculpa, foi sem querer, viu? Tá certo, sem problema não. Então, a nossa união com Cristo, ela nos ajuda a entender sobre as nossas lutas e nos ajuda a entender, vencer, melhor dizendo, as nossas lutas contra o pecado. Então, o nosso velho homem, a nossa velha natureza morreu com Cristo, como Cristo morreu e ressuscitou, e com o propósito que não sejamos mais escravos do pecado. Não estamos mais escravos do pecado, falamos a semana passada, focamos mais sobre nós estamos mortos para o pecado, e essa lição nós vamos focar mais como vivos, ressuscitados para uma nova vida. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Desta mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quero destacar, como destaquei aí no versículo, o termo considerar. Considerem-se duas coisas na sua vida. Deve considerar que você está morto para o pecado e que você está vivo em Cristo Jesus. Então, por quê? Devemos considerar-nos como algo que já somos. O texto diz: você está morto para o pecado e está vivo para com Cristo. Por que eu devo considerar algo que eu já tenho? Por que eu devo considerar se eu já estou morto para o pecado? Como assim? Eu estou morto para o pecado e ainda não me considero morto? Ou eu já estou vivo para Cristo e ainda não me considero vivo? Como é isso? Por que Paulo disse assim? Você deve se considerar. Mas nós já não estamos mortos, nós não estamos mortos, já não estamos vivos para Cristo. Então, por que eu devo me considerar morto ou vivo? Por quê? Né? A explicação. Estar morto para o pecado é um privilégio ou um direito legal, mesmo que isso seja verdadeiro e efetivo, há quem não perceba ou quem não utilize desse direito, né? Você está morto para o pecado, Cristo fez tudo isso por você, mas você não percebe, ou melhor dizendo, não utiliza esse direito a qual você tem, né? Muitos de nós padecemos, vamos dizer assim, em questões legais do nosso país, porque nós não conhecemos os nossos direitos. Direitos, vamos colocar um exemplo aqui, direitos de consumidor. Você sabia que se você comprar um produto pela internet e você receber o produto e você não gostar desse produto, você pode devolver gratuitamente e eles reembolsarem o seu direito, o seu dinheiro? Pois é, isso é um direito que você tem, né? Muitas vezes a gente recebe e não gosta, e aí a gente tem que ficar, não, de forma alguma, você pode devolver esse produto, é um direito que você tem. Mas muitos não sabem, né? E por fato de não saber desse direito, padece. Nós temos esse direito, ou seja, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Foi algo feito por nós. É algo efetivo, mas muitas vezes nós não consideramos. Dr. Martin Lloyd Jones é um teólogo muito conceituado nos Estados Unidos. Ele colocou uma ilustração que eu achei muito interessante, né?
Todos nós sabemos, mais especificamente com os Estados Unidos, que é a ilustração, como no Brasil, nos Estados Unidos teve uma época qual teve e houve a escravidão, né? Pessoas eram escravas e viviam por centenas, né? Viveram centenas de anos nessa condição, né, de escravidão. E lá nos Estados Unidos foi abolida, né, a escravidão, como aqui no Brasil. Mas o que de fato aconteceu? Os jovens, os escravos, os jovens escravos, os velhos, todos, eles receberam a sua liberdade, né? Mas muitos dos mais velhos que tinham sofrido muitos anos lá da escravidão, alguns tinham nascido, né? Não sei se lá é chamado senzala, mas tinham nascido lá e os seus pais eram escravos, crescido naquele ambiente de escravidão, viveram a escravidão e só sabiam o que era aquilo, né? Quando eles ouviram o anúncio, não, a escravidão está abolida, todos os escravos estão livres agora, mas centenas ou milhares, conforme a história americana diz, né, não perceberam isso, né, não se consideravam livres. Então, ao ver o seu senhor chegando, ou ao ver aquela pessoa que o escravizava chegando, eles começavam a ter muito medo, eles começaram a se perguntar se seriam vendidos, eles estavam com medo de apanhar, eles ainda, dentro deles, estava o sentimento de escravidão. Sendo que já estavam livres, era um direito deles estarem livres e o senhor, vamos dizer assim, deles não teriam mais nenhum direito na pessoa deles ou no trabalho deles. Então, eles estavam livres, né? E poderiam aproveitar essa liberdade. Mas muitos se consideravam ainda escravos, não se consideravam livres. Mesmo tendo o direito da liberdade, mesmo sido uma lei aprovada e todos livres, mas ainda tinham aquele medo, aquele receio do seu senhor, assim, achavam que deviam servidão, enfim. Estavam livres por direitos, mas não se consideravam livres. Da mesma forma, a nossa vida cristã. Da mesma forma, a nossa vida como um todo. Né? Você ainda pode estar sendo um escravo, mas está naquela mesma condição dos escravos idosos dos Estados Unidos, ou deve ter acontecido isso no Brasil também. Você está livre, o seu direito de liberdade já foi pago por Cristo, você está livre dos seus pecados, você está livre você não precisa mais viver escravo pelo pecado, você está livre, Cristo já fez tudo por você, não estamos mais em Adão, estamos em Cristo, né? Romanos capítulo 5, né? E você está livre, mas não se considera ainda livre, ainda se considera, ainda está com aquele, vamos dizer assim, aquele espírito de escravidão. Você ainda não está aproveitando a sua liberdade do pecado em Cristo, né, para poder viver. Né? Aí vem aquela pergunta, né, aquela questão, né? E se eu cair em pecado, como acontece? É só porque que eu não percebo, né, quem sou, quem de fato sou. Então, esse texto de Paulo quer mostrar para os seus leitores e para nós, né, que nós devemos reconhecer-se, considerar-nos como pessoas livres. Reconheça isso. Reconheça que você é livre e não deve mais, não estar mais sob o domínio do pecado. Então, como essa ilustração do Martyn Lloyd-Jones cabe muito bem nesse texto ou na explicação dessa questão de considerar. Né? Então, vamos evitar de sermos como aqueles escravos idosos que ainda se consideravam escravos, tendo o direito da liberdade e não aproveitavam essa liberdade, mas sim voltando. Né? Falta de reconhecimento pessoal, falta de perceber que agora
estar livre do seu Senhor. Da mesma forma, quando nós caímos, da mesma forma, quando nós pecamos, quando nós temos um desvio de conduta, nós não estamos sendo nós. Não estamos reconhecendo a nossa liberdade, não estamos aproveitando disso, mas sim voltando, né? Ou tendo aquela atitude de escravos ainda do pecado, sendo que você não precisa mais assim. Então, a linha de raciocínio do estudo, ou a linha de raciocínio de Romanos 6 é essa. Precisamos saber e precisamos reconhecer a nossa liberdade em Cristo. Então, considere-se mortos para o pecado e considere-se vivos para Cristo. Então, essa é a tônica, essa é a linha a qual devemos seguir nesta manhã, certo? E Paulo, ele ainda obviamente, nessa linha de se considerar. Então, como é que eu sei quando alguém está morto para o pecado? Como é que eu devo saber? Se eu devo considerar, como é que eu devo... Quais são os sinais que alguém está morto para o pecado? Vamos dizer assim, o pecado perdeu seus sinais vitais na sua vida, né? Primeiro, o que não é, não tem nada a ver. Não é uma vida de moralidade exterior, porque às vezes a gente pensa, não, eu morri para o pecado porque agora eu tenho interesse pelo estudo da Bíblia, eu tenho os deveres, eu tenho prazer nos deveres religiosos, mas mesmo assim, eu tendo essa conduta religiosa, o pecado pode ainda estar reinando ou pode continuar reinando. Então, não é muito ligado à conduta em si. Também não significa ausência total de pecado. Eu não tenho pecado mais nenhum, agora minha vida é perfeita, eu estou num trilho de forma alguma, né? E há um mau compreendimento sobre isso. Alguns leem 1 João 3,9, né? Só para a gente fazer um link, que traz a seguinte declaração: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Aí você pode pensar, não, tá vendo? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Então, a ideia que se tem de estar livre completamente ou uma ausência total de pecados. Mas no mesmo livro de 1 João, só que capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ninguém pode afirmar que não tem pecado. Então, então parece que é uma contradição. O mesmo escritor, no mesmo livro, uma parte diz que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, e no mesmo livro diz que todo aquele que todo aquele que é crente ou todo aquele que é cristão não pode dizer que não tem pecado. Então parece que é uma contradição, mas não é, né? Há uma maneira de você entender isso. Então, a ideia que se quer passar é que o pecado não tem poder mais sobre você. Você tem condições, ou totais condições, de dizer, não, eu não preciso mais disso, eu não preciso disso para viver, né? E agora eu posso estar livre, Cristo me libertou. Então, quais são os sinais? Já falei o que não é, agora quais são os que é? Quais são os sinais daqueles que estão mortos para o pecado? Primeiro, não tolerá-lo. Os cristãos pecam, né? Mas o pecado o aflige e traz uma certa repulsa. Isso pode fazer parte da sua experiência. Antes de conversão, você praticava, vamos supor, você fazia algo de errado. Achava numa boa, achava de boa e normal e natural.
A partir do momento que você reconheceu a Cristo como seu Salvador, você pode praticar as mesmas coisas que praticavam antes. Mas isso vai mexer com você. Isso vai mexer com o seu sentimento. Você não vai achar aquilo mais normal. Você não vai achar aquilo natural. Algo de errado tem, ou algo de errado aconteceu. Você não se sente mais bem fazendo aquilo. Então, por quê? Isso é um sinal de que você está morto, né, por causa dos seus pecados. Então, não é uma atitude normal, como você fazia antes, né? E agora você não se sente mais bem, você começa a não tolerar mais. É como, eu posso dar um exemplo de algumas pessoas que fazem determinada cirurgia de estômago, ou no estômago, ou na vesícula, e antes comiam tais refeições, mas agora não conseguem mais comer, né? Sente repulsa. Da mesma forma, agora Cristo, ele habita em você, ele está em você, e eu não sinto mais bem, né? Eu não consigo praticar aquilo sem me importar. Isso é um sinal que você está morto para o pecado, e que o pecado não domina ou não reina mais sobre você. Você não está mais cego pelo pecado. Antes você fazia e achava isso natural, porque você achava normal. Mas agora você tem uma nova mentalidade, você tem um pensamento de Cristo, você tem uma nova forma de viver, uma nova vida, que aquilo que você fazia não cabe mais agora. Não cabe mais esse tipo de atitude. Então, você começa a não tolerar mais esse pecado. E aí surge a pergunta para a gente refletir. Existe pecados em que você aprendeu a tolerar? Tem um aspecto que a Bíblia diz que a mente se cauteriza, a consciência, melhor dizendo, se cauteriza. Você não tolerava, mas né, com o passar do tempo, a prática te fez achar normal e você passou a tolerar. Existe esse tipo de pecado? Pensa aí. Aquilo que o efeito contrário, né? Aquilo que você achava que era tão ruim, tão pecado, e agora você peca e a consciência não está ficando mais pesada, né? Parece que o Espírito Santo não tem mais aquela influência que tinha antes. Existe? É para se pensar. Segunda característica, não fazer nenhum tipo de progresso, né? O cristão, como o texto diz, Paulo diz que não pode mais praticar o pecado por hábito ou ininterruptamente, sem que haja uma diminuição, né? Quando cedem ao pecado, não consegue permanecer nele em caráter permanente. A repulsa e o mal-estar causada pelo pecado te faz, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que parar com isso, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar umas atitudes e tal. Então não vive na prática. E isso, com o passar do tempo, né, e depois que a gente vai estudando esse capítulo, vai entendendo melhor, a questão vai diminuindo, e você vai amadurecendo, e você vai crescendo, e você vai, para alguns de maneira rápida, outros aos poucos, vai diminuindo e vai deixando aquela prática errada a qual você fazia, certo? E aí, pergunta para a gente pensar. Existe algum pecado que você faz menos do que antes? Não. Teve até alguma coisa que você tinha muita dificuldade, você era tão ruim nisso, mas agora parece que está diminuindo não, realmente, eu era muito mais nervoso, né? Muita gente diz assim, eu era muito mais explosivo, mas agora estou mais calmo, né? É um exemplo disso. Muito bem, as duas características aí de quem está morto para o pecado. Isso faz
trazer essa questão. Estamos livres para resistir. Eu vou fechar essa sala, vou abrir outra e nós vamos continuar nessa questão. Livres para resistir. Já já a gente se encontra.